da Rede Brasileira também estão fazendo áudio e, por favor, informe se estão todos ouvindo bem. Bem, bom dia a todos e todas que estão pela vídeo, que também se encontram aqui pela web. No momento a gente tem 72 participantes pela web e temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pela videoconferência, né? Nosso SIG de hoje seria sobre o ensino, né, e essas mudanças que aconteceram na forma de se inscrever, né, no nosso ensino, mas devido à pandemia que estamos passando, a gente decidiu rapidamente modificar, né, na última hora, modificar o tema para trazer essa discussão junto à rede, né, do coronavírus e o aleitamento materno. Está com o som, eu vou tentar falar o mais devagar possível para que vocês entendam e convidamos para fazer a discussão com a gente aqui na rede a doutora Vilneide, que está lá no início, que está presente pela videoconferência, a doutora Andréia, que está presente pela webconferência, o doutor Franz, o doutor João estão aqui com a gente, e a gente está aguardando a doutora Miriam, que está lá em Brasília, e a gente está aguardando também o representante do Ministério da Saúde para entrar aqui com a gente. Passo a palavra para o doutor João. Ele está aqui tentando contato para ver as pessoas de melhor forma. Com um pouco de dificuldade de conexão. Bom, gente, bom dia mais uma vez para todo mundo. Eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer a compreensão de todos. Nós mudamos o tema dessa nossa reunião de hoje em cima da hora. Na realidade, esse tema foi modificado, a proposta de modificação foi na própria sexta-feira, em função, obviamente, dessa questão da pandemia e da necessidade que todos nós temos de ter acesso às informações as mais seguras possíveis, e que tenhamos uma posição unívoca, uniforme e tranquila para que a nossa rede continue atuando como vem atuando. Enfim, então, eu agradeço imensamente ao Euclides, inclusive, que tinha preparado a mudança, e a todos vocês. Eu queria comentar também com vocês que nós estendemos o convite para essa nossa reunião de hoje aos nossos irmãos e amigos das redes regionais. Nós temos aqui parceiros e sócios da nossa rede de bancos de leite humano da CPLP, alguns estão por tele, outros por web. Eu vejo, por exemplo, aqui, saudando aqui a presença lá do Rafael e da doutora Sônia, lá de Maputo, Moçambique. Nós temos a presença de amigos da Argentina, acho que temos a maturidade saudável. Peço desculpas e vou pedir desculpas, eu não vou saudar um por um, né? Mas só chamando a atenção da importância, e essas presenças, elas denotam de forma bastante importante a relevância que o tema tem, a preocupação que todos nós temos para que o nosso enfrentamento a essa pandemia se dê da forma mais segura, mais tranquila possível, né? Efetivamente, nas discussões de hoje surgiram algumas propostas. Eu gostaria de retomar com vocês, se vocês lembrarem a experiência que nós tivemos na época de enfrentamento de Zika, né? Obviamente não estou comparando em nada, porque falamos de problemas diferentes, de escalas diferentes, mas a rede nós tivemos uma iniciativa muito boa, que foi criar aquela comunidade virtual Zika e amamentação. Naquela comunidade virtual, nós depositamos material, nós depositamos artigos, depositamos videoaulas, materiais que seriam importantes para todos. Então,
nós nos reunimos e eu acredito que já a partir de... São 72 horas para que esse vídeo esteja disponibilizado pela rede RUT, né? Então, dentro de 72 horas, a partir do término dessa nossa reunião de hoje, esse vídeo estará disponível. Ele será levado, estamos já praticamente pronta, à comunidade Covid-19, né, amamentação e doação de leite humano. Lá nós vamos deixar disponíveis todo o material instrucional, todos os textos na íntegra, todas as recomendações, e aproveito a oportunidade para solicitar a colaboração de todos, né? Aqueles que tiverem materiais a serem compartilhados, por favor, que o façam. Eu já vou produzir, eu vou passar para que a gente deixe esse material disponível, né? Nós teremos hoje, foi tudo em cima do laço, eu queria muito agradecer a Andréia, agradecer a Diante, agradecer a Miriam, ao próprio Franz e a todos que se dispuseram a estar hoje aqui para compartilhar, né, esse tema conosco, porque o que nós queremos verdadeiramente ao fim dessa nossa reunião de hoje, nós queremos ao fim dessa reunião de hoje ter um posicionamento fechado da Rede de Bancos de Leite Humano em relação ao tema. Lembrando sempre uma coisa importante, um posicionamento fechado, mas à luz dos conhecimentos científicos atuais. Se porventura um fato novo, uma questão nova surgir logo mais da tarde ou amanhã de manhã, automaticamente esse posicionamento será revisto. Por essa razão, é muito importante que a comunidade virtual fique disponível, porque ali vai ser o ponto de encontro nosso inteiro. Minhas amigas e meus amigos, eu peço a gentileza e o cuidado de vocês deixarem os áudios fechados. Está dando um ruído de fundo aqui. Alguém deve estar com o microfone aberto em algum local. Né? Então, por favor, evite aí a posição dos microfones de vocês, porque está dando um ruído de fundo aqui incessante. Eu não estou conseguindo localizar de onde vem, né? Mas, por favor, eu peço que todos revisem. Né? Só mais um comentário adicional, nós estamos também, irá participar conosco hoje, como eu comentei no início, né? Irá participar conosco, como eu disse no início, a Janine, que ela vai compartilhar conosco, a nossa coordenadora da área da criança, e nós vamos contar com ela, vai nos apresentar o posicionamento do Ministério da Saúde em relação ao tema. Eu vou passar a palavra ao Franz para as considerações, mas eu queria fazer um comentário que eu julgo muito importante. No nosso encontro de hoje, nós vamos ficar bastante centrados nessa discussão de fatores de risco para que nós tenhamos uma posição. Com o tempo disponível, nós não conseguiremos, por exemplo, detalhar procedimentos de boas práticas, né, para revisitar procedimentos de boas práticas para garantir a segurança. A sugestão que nós fazemos a vocês é que nós tenhamos um segundo encontro com a perspectiva de discutir passo a passo das boas práticas. Isso não vai ser possível de fazer hoje, porque a gente quer olhar detalhadamente. Então, na hora de ir receber o leite na casa da doadora, qual é a paramentação que deve estar, qual o procedimento, como receber o frasco, como sanitizar, como higienizar, enfim, até chegar no banco de leite. No banco de leite, por sua vez, a mesma coisa. De antemão, eu queria colocar para vocês que todos os nossos procedimentos técnicos, todos os nossos procedimentos de boas práticas, eles são absolutamente suficientes.
O que a gente precisa, em verdade, é rever o passo a passo, é rever o detalhe, chamando a atenção para alguns pontos importantes. Mas isso nós não teremos espaço para fazer hoje. Hoje é uma discussão mais geral a respeito da segurança da amamentação, a respeito da questão da doação, a orientação geral, o que está embasando a nossa proposição e para que tenhamos um alinhamento ao final. Eu passo a palavra para o Franz, para uma saudação inicial, para que a gente possa, então, abrir a roda de conversa com os convidados de hoje. Franz. Bom dia a todos. É, de fato, um grande prazer estar com vocês aqui. E eu tinha preparado uma pequena parte sobre a questão de biossegurança aplicada à doação de leite humano. Apresentei esse material a João Prígio. Ele achou por bem, então, a gente dividir a apresentação de hoje e criarmos uma nova, que vai ser na próxima segunda-feira, exatamente para esse detalhamento técnico específico sobre as questões de biossegurança aplicadas ao banco de leite, com vistas a evitar a contaminação dos nossos colegas com o vírus e, assim, também a questão da biossegurança aplicada ao leite humano durante o processamento do tratamento técnico. Então, se tem alguma coisa nova, o que tem, a gente vai discutir isso tudo na próxima semana, ok? Eu peço a gentileza, estamos recebendo comunicados de colegas de diversas instituições, inclusive como da Maternidade Alfredo da Costa de Lisboa, que eles não estão conseguindo se conectar porque foi atingido o limite de usuários, ou seja, é uma das poucas oportunidades que nós estamos com a nossa sala saturada por excesso de participantes. Eu vou me ausentar aqui, passando a coordenação dos trabalhos, eu vou ficar ouvindo ali ao lado, né? Passando a coordenação dos trabalhos para ver se a gente consegue viabilizar uma solução rápida para que todos possam participar, tá certo? Daniele, eu sugiro que nós pudéssemos passar a palavra para iniciar com a doutora Vilneide, por favor. Doutora Vilneide, cadê você, minha amiga? Bom dia. Bom dia. Olha, eu estou te ouvindo. Aliás, boa tarde, né? Boa tarde. Já. Eu estou te ouvindo aqui ao lado, vou tentar só solucionar a conexão para ver se a gente consegue abrir mais pontos. Estou na sala ao lado aqui, mas estou te ouvindo. Certo. O João, na abertura da nossa reunião, falou muito bem da questão do enfrentamento, lógico que não é absolutamente diferente, mas do enfrentamento das questões relacionadas ao Zika vírus. E eu lembro exatamente que João, Franz e Daniel nos pediu, naquela época, que a gente fizesse uma abordagem em relação à questão do Zika e do aleitamento materno. Então, a gente está aqui de novo enfrentando esse novo problema que nos traz, né? Que é uma questão de um vírus respiratório, dessa vez, né? Absolutamente díscolo do Zika, mas eu estou lembrando que a gente já fez isso antes e a rede é muito importante para esclarecer, não só aqui no Brasil, mas em outros locais, muito importante mesmo. O primeiro posicionamento que eu gostaria de colocar é assim, já temos, né, uma nota técnica, a primeira que saiu foi da FEBRASGO, a outra nota técnica que saiu foi da Sociedade Brasileira de Bancos, do Departamento Científico, a gente estava junto, fez uma revisão, inclusive, o antigo Comitê Nacional de Aleitamento Materno, uma revisão da nota técnica que vai sair, que vai ser apresentada por Janine, nota técnica do Ministério da Saúde. Então, assim, é muito importante a gente esclarecer que, até agora, o que foi publicado, muito pouco foi publicado, mas até agora o que a gente sabe é que foram 9 crianças com portadores de Covid-19, 9 crianças, e dessas 9 crianças, no período neonatal,
feito o exame do líquido amniótico, no sangue do cordão umbilical, do leite materno e do suave pela faringe. E dessas 6 crianças que tiveram esses exames, todos foram negativos. E não há nenhum trabalho que mostre até o momento transmissão vertical. A gente viu recentemente que saiu em jornal leigo, jornal sensacionalista inglês, o The Sun, e também uma nota do The Guardian, com a possibilidade de uma criança lá em Londres, mas assim, com o trabalho científico com base teórica, a gente não tem nenhum trabalho que diga que há transmissão vertical do vírus. Tá? Então, o CDC, o Centro de Disease Control and Prevention, tanto o Centro do CDC como o Royal College of Obstetrician and Gynecology da Inglaterra, lá de Londres, eles fazem a mesma inferência que o único trabalho publicado do The Lancet em relação a isso, fazem a mesma inferência, com base nesse trabalho, inclusive, orientando a manutenção da amamentação, lógico, com medidas higiênico-sanitárias. Né? Do mesmo jeito que a senhora mãe, que está no alojamento conjunto, ou está em casa, e que está suspeita ou confirmada portadora de coronavírus, ela vai pegar esse bebê para trocar fralda, ela vai pegar esse bebê para botar para rodar, ela vai pegar esse bebê para botar para dormir. As mesmas medidas que ela deve fazer quando estiver pegando do bebê para qualquer outra coisa, ela deverá fazer para tomar essas medidas de segurança, que depois o Franz vai falar a respeito disso na próxima semana, né? Ela deve fazer a mesma coisa. Então, usar máscara protetora, lavar as mãos, tudo aquilo que a gente já está sendo orientado. Então, seria um vírus respiratório, onde qualquer vírus respiratório a gente deve, e principalmente esse agora, que chega quando uma epidemia chega, agora a pandemia chega com uma força muito maior, depois ela vai caindo, né? Então, a gente deve orientar essas mulheres. Agora, lógico, se essa mulher se sentir insegura em relação a cuidar do seu próprio bebê, então a gente precisa realmente orientá-la como fazer essa ordenha, como fazer esse oferecimento desse leite por uma outra pessoa, por outro cuidador. Né? Uma outra questão que foi colocada aqui logo no início é a questão da doação de leite. Isso foi, inclusive, começado a questionado no grupo de coordenadores de centros de referência. Então, assim, existe uma orientação nossa, né, nacional, de que a mãe, para ser doadora, ela precisa estar saudável. E uma senhora com uma portadora do Covid-19 ou qualquer outro vírus respiratório ou qualquer outra doença infecciosa, ela não está saudável, então ela deveria passar um período sem fazer a doação de leite. É desse jeito, tá? Mas se ela tiver, então a gente recebe muitas indagações, mas se ela tiver já contaminando e ainda não estiver mostrando sinais respiratórios. Gente, a gente tem um processo de maior segurança em relação à biossegurança desse leite, em relação à questão da pasteurização, como a gente faz na nossa rede. Então, assim, a gente precisa acalmar a população, muito claramente dizer tudo que a gente precisa saber em relação não só à amamentação, como a ordenha, a coleta desse leite, o uso desse leite, se a mãe não se seguir segura para oferecer esse leite direto no peito. E para doação, a gente segue a orientação do Ministério da Saúde brasileiro.
Obrigada, Leoneide. Eu vou dar preferência agora às pessoas que estão por web, porque a gente sabe que tem uma certa instabilidade da internet também, né? E eu vou passar a palavra, eu acho que a Janine, a doutora Janine já está presente na reunião, certo? Estamos aqui. Deixa eu ver com ela. Então, no momento de passar a palavra para a doutora Janine, e depois eu passo a palavra para a doutora Andréia, que também está por web. Tudo bem, gente? Então, está com vocês a palavra, doutora Janine e Eric e sua equipe. Agora a apresentação? A apresentação da doutora Janine. Doutora Janine, nós vamos colocar aqui, compartilhar a sua apresentação, então 1 minutinho. Tá, joia. Essa, né? Janine, está com a foto dela? Não, a gente não está vendo aqui a tela, não. Deixa eu ver aqui. Agora sim. Está correto? Tá, correto. Perfeito. Então a palavra é sua, por favor. Tá, joia. Vocês podem passar para o primeiro slide? Tá. Bem, gente, então, bom dia para toda a rede. Eu me chamo Janine Ginani, sou coordenadora de saúde da criança e aleitamento materno aqui do Ministério da Saúde, servidora pública, e a gente tem se preparado aí com essa questão emergente, né, da epidemia de coronavírus, e preocupa a gente, em especial, esse frenesi que tem acontecido de uma determinada maneira, e a gente entende que o Ministério tem esse papel de liderança, de apresentar as melhores evidências e de municiar a rede com as melhores informações científicas e os melhores protocolos para que a gente adote as melhores condutas, né? Então, eu vou pedir para a Dani passar o slide ali. Bem, então, o que a gente tem de evidências disponíveis, né? A gente não tem nenhuma evidência sobre transmissão de coronavírus a partir do leite materno. A gente ainda tem evidências muito esparsas, né? O maior estudo que foi realizado, o Leoneide colocou muito bem, foi um estudo que aconteceu na China, onde 9 mulheres gestantes que contraíram coronavírus foram acompanhadas, né? Pode passar? Bem, os principais achados desse estudo foi o seguinte: nessas 9 gestantes com diagnóstico, elas foram monitoradas e acompanhadas, nenhuma dessas pacientes desenvolveu formas graves da doença, nenhuma teve pneumonia ou algum sintoma respiratório mais grave, elas cursaram com febre, né? Essas crianças nasceram via parto vaginal, algumas via parto cesáreo, sem nenhum sintoma de asfixia, sem nenhum sintoma respiratório, todas as crianças, né, rígidas, saudáveis, com um Apgar de 1 minuto entre 8 e 9 e de 5 minutos entre 9 e 10, ou seja, crianças plenamente saudáveis, sem nenhuma manifestação respiratória. E dessas 9 pacientes, 6 foram testadas para... também. Oi? Sem áudio em Maringá. Tá, então assim, 6 pacientes tiveram testes, exames realizados nos seus fluidos, né? Então, fluido amniótico, sangue do cordão, swab de orofaringe, né, de garganta dos recém-nascidos, e amostras também do leite materno dessas mulheres foram coletadas. Todas foram investigadas para a presença do coronavírus e todas essas amostras, todas foram negativas, né? Então, não foi detectada a presença do vírus em nenhuma dessas amostras biológicas. No sábado, a gente teve uma suposta veiculação de uma informação de uma criança recém-nascida na Inglaterra que teve uma aparente transmissão vertical. Essa informação ainda não foi confirmada, né, mas isso causou um alarde, e esse alarde gerou, inclusive, algumas manifestações na rede, né, de que a amamentação e o próprio convívio da mulher com essa criança, com esse recém-nascido,
deveriam ser pausados, né? Não deveria ter o contato da mulher com a criança e nem mesmo a amamentação. Vou pedir para passar a próxima, Dani. Aí. O que a gente tem de recomendação globalmente, né? Então, para a gente ver que a gente não está sozinho nessas recomendações que a gente está preconizando até então. A Organização Mundial da Saúde orienta a manutenção da amamentação, principalmente por falta de elementos que comprovem que o leite materno... Por favor, alguém que está com o microfone aberto poderia fechar? Principalmente porque a gente não tem elementos que comprovem que o leite humano carrega o vírus do Covid, né? O CDC dos Estados Unidos também baseia sua recomendação no fato de que, primeiramente, a gente tem raríssimas exceções onde a amamentação não é recomendada, né? E preconiza também, né, que o início e a continuidade da amamentação eles devem ser determinados pela mãe em conformidade com a equipe de saúde e com a família. Então, isso aí vai entrar critérios, principalmente da condição clínica da mãe, se a mãe, né, tiver condições clínicas possíveis para que o aleitamento materno seja conduzido, é isso que vai acontecer, né? Então, mas vai ser uma escolha da família em consonância com a equipe. A próxima, por favor. De Londres, da Inglaterra, também vai na mesma linha, né? Então, uma vez que a mãe esteja devidamente esclarecida quanto aos riscos, né, principalmente os riscos de aspersão dessas gotículas, né, respiratórias sobre o recém-nascido, uma vez que ela esteja esclarecida e de acordo principalmente com as condutas para evitar a transmissão respiratória, que o aleitamento materno ele pode e deve ser conduzido, né? Então, a gente preconiza aí o uso de máscara pela lactante, a lavagem das mãos antes das mamadas, a asepsia com álcool gel, a lavagem das mãos, inclusive, né, conforme o Diante também colocou, para manipular essa criança, né, para trocar uma fralda, para entrar em contato, enfim, né? E, se possível, compartilhar os cuidados com algum familiar que não tenha sintomas respiratórios. Tá? A separação do binômio, ela é recomendada apenas quando existe um agravamento substancial das condições clínicas maternas. Então, uma mãe que tenha, porventura, desenvolvido uma pneumonia, precisa ser entubada, não tenha condições de estar com seu bebê, aí a separação, ela evidentemente, né, imprescindível e, enfim, não tem outra forma. É perfeitamente possível que a mãe e o filho, mesmo a mãe diagnosticada, permaneça com o bebê no alcol, né, no sistema de alojamento conjunto até a alta hospitalar. Então, essas são as recomendações do Royal College. Pode passar a próxima? Bem, então, conclusões, né? Outras questões também que são emergentes. O CDC chinês, apesar das evidências não terem demonstrado a presença do vírus no leite materno, em nenhuma daquelas secreções, conforme eu coloquei para vocês, preconizou que não fosse mantido o aleitamento materno, nem a convivência da mãe com o bebê durante o período de sintomatologia do coronavírus. Contudo, a gente não tem nenhuma evidência que respalde essa conduta, né, conforme a gente colocou. Então, considerando que os benefícios da amamentação, tanto para a saúde da mulher quanto para a saúde da criança, né, são primordiais, né, considerando que a gente não tem evidências científicas que comprovem ao contrário, né, que a gente tem a transmissão do vírus pelo leite materno e que também a gente, de uma maneira geral, em termos de conduta para outras infecções respiratórias, a gente não tem a recomendação de que haja suspensão do aleitamento, a gente sugere que a amamentação seja mantida em casos de infecção com o coronavírus, desde que a mãe deseje amamentar, né, seja plenamente esclarecida dos riscos e das possibilidades de conduta para que essa contaminação não ocorra e que ela esteja em condições clínicas adequadas para fazer, né?
Caso a mãe não deseje amamentar diretamente o seu bebê, é possível que ela faça a extração do leite, ou manualmente, ou com auxílio de bomba, já utilizando aí todas as recomendações que a gente preconiza normalmente para a extração de leite, né, que é a utilização de máscara, cabelo preso, higiene das mãos, né, asepsia das mãos, os frascos, né, devidamente esterilizados. Então, ela pode também optar por extrair o leite e pedir para que um outro familiar ou uma pessoa da rede de apoio administre esse leite, né, no copinho, na colher, enfim, né, como ela melhor desejar. Né? Essas são as recomendações que a gente tem até o momento, né, gente? Então, assim, a gente está numa fronteira científica, a gente está tendo resultados aí de estudos que estão sendo conduzidos de uma maneira rápida, porque a gente precisa de informações qualificadas para a ponta, para qualificar a ciência, mas até o momento a gente não tem nenhuma evidência que reitere, que gere a necessidade da gente apartar a mãe e o bebê e cancelar o processo de aleitamento. Tá? Mesmo para aquelas mães que não desejem amamentar em curso da doença, ainda assim é indicado que pelo menos se estimule a extração do leite para que não haja cessamento da produção. Tá? Então, entendendo que a rede de bancos de leite é uma rede de excelência e é uma rede que está na ponta e que tem informações qualificadas sobre o aleitamento materno, vocês são essenciais nesse processo. Eu quero aqui, né, tocar o coração de cada um e cada uma que tá ouvindo a gente e convocá-los mesmo para que a gente dissemine informações qualificadas para todos os profissionais de saúde que trabalham na assistência, né, neonatal, na assistência ao parto e nascimento dentro dos hospitais. Tá? Então, eu conto muito com cada um de vocês. Todas as referências que a gente utilizou estão contidas nessa apresentação, acho que a Dani pode passar a próxima aí, tem as referências, e a gente coloca também algumas questões essenciais agora, considerando principalmente que a gente já vinha observando, né, a partir do mês de janeiro, uma baixa substancial do volume de doação do leite materno, né, que isso foi uma questão detectada, e que é uma informação importantíssima, porque esse é o cenário que a gente já está vivenciando, a gente já tem um cenário de baixa de doações, considerando essa nova camada aí de uma pandemia, e que as pessoas estão assustadas, e que as pessoas, provavelmente, né, as mulheres, vão ter maior resistência a inclusive, frequentar serviços de saúde para deixar o seu frasco com o leite extraído em casa. A gente tem que pensar também em estratégias nesse momento. Né? Eu sei que muitos estados não contam com serviço de coleta de leite humano. Talvez seja a hora da gente pensar em mobilizar outros parceiros que possam auxiliar nesse processo, considerando que a gente vai ter aí, muito provavelmente, uma baixa ainda maior. Né? E a gente tem que minimamente conseguir prover estoques, pelo menos para as crianças que estão em regime de internação em unidades neonatais. Então, a gente também não, apesar de a gente ter essas recomendações, né, de que as mulheres devem estar plenamente saudáveis para a doação, a gente também não tem nenhuma indicação de restrição de doação de leite para mulheres que apresentam sintomas respiratórios ou gripais, né? Então, assim, os cuidados usuais, eles são adequados, né? Inclusive para prevenção de transmissão de qualquer outro vírus respiratório. Considerando que o processo de pasteurização também elimina esses vírus, eu acho que é uma outra questão que a gente precisa também, enquanto rede, pensar. Né? Se essa conduta de doação de leite para mulheres sintomáticas respiratórias vai ser adotada ou não. Né? Enfim, são essas as questões que eu queria trazer para reflexão. Eu acho que, assim, principalmente, menos do que essa história da gente pensar em possíveis doadoras sintomáticas respiratórias, o que mais me preocupa é o sistema logístico para a gente aprimorar a coleta de leite materno para essas doadoras saudáveis que não vão sair de casa para depositar o seu leite numa unidade hospitalar, principalmente naquelas unidades que forem referência para assistência
ao coronavírus. Né? Então, a gente tem visto movimentos no Sistema Único de Saúde da Espanha, por exemplo, que hospitais que eram referência para assistência aos portadores do vírus, hoje acabaram se transformando, infelizmente, em grandes focos da doença. Né? Então, assim, isso, né, é uma situação extrema, mas é uma questão importante de ser avaliada, e cabe a gente, enquanto rede, também pensar no bem-estar dessas mães doadoras, dessas mulheres doadoras, e não expô-las ao risco de entrar num ambiente hospitalar, né? Enfim, nessa situação que a gente se encontra. Então, eu deixo essas reflexões para a rede e peço muito o apoio de vocês, enquanto lideranças na área de aleitamento materno nos estabelecimentos de saúde, nos estados, para que qualifiquem as informações e sejam protagonistas desse processo aí na ponta, juntamente com a gente. Tá? Muito obrigada. Janine, nós aqui agradecemos porque na atual situação, no quadro que a gente está vivendo, no meio de tanto corre-corre no Ministério em decorrência dessa pandemia, você conseguir estar conosco hoje, acompanhada pela equipe, com a Amanda, com a Marta, com a Renata. Então, assim, é uma demonstração inequívoca do grau de importância e de prioridade que vocês estão tratando a questão do aleitamento materno, da doação de leite humano, e isso para nós é extremamente importante, porque reforça, renova a nossa energia, o nosso compromisso para enfrentar esse momento aí de dificuldade realmente que a gente está vivendo. Se antes a questão não era pequena, se antes o tamanho da encomenda, como dizem no interior, não era pequeno, agora então ficou bem maior. Então, muito obrigado, porque vocês se programaram para estar aqui, não foi nem de sexta para hoje, não, foi de domingo para hoje, né? Então, eu agradeço imensamente por essa presença, por esse apoio e por esse fortalecimento para o nosso trabalho, porque todos nós nos sentimos muitíssimo amparados quando vocês aí da área central, nós somos ministério também, mas nós fazemos um misto de compra, né? Mas quando vocês da área central nos dão esse respaldo e esse apoio. Então, assim, de antemão, recebo os sinceros agradecimentos. Eu sugiro que nós façamos, ampliemos a rodada de discussões, né? E depois voltemos na sua apresentação ao término. Então, eu queria sugerir aqui passar a palavra para a Andréia, né, que está conosco ali quietinha. Andréia, por favor, a palavra está com você. Andréia, nos ouve bem? Não te ouço, Andréia. Hein? Ela não habilitou. Enéas, ela não habilitou? Não. Então, a Andréia está com problema na habilitação do microfone. Eu vou, enquanto a gente está resolvendo via Zap aqui a questão operacional com ela, eu passo a palavra para Miriam. Miriam, por favor, a palavra com você, Miriam. Bom dia, boa tarde, né, a todos e a todas. Estão me ouvindo? Bem? Muito bem. As decisões que eu fiz nesse final de semana colaboram com o que aqui o Leite falou. Existe artigos muito pouco aqui publicados e das orientações é a questão da mãe, né, desde que ela existe, para continuar analisando os desenhos. Uma das falas da beleza fala em relação à mãe que existe, né, ela fazia entretanto, assim, nem sempre a gente vai saber disso. Tem a mente, que é como é que a gente vai definir. Outra coisa que me
iniciou um pouco esse final de semana, e aí eu peço apoio às empresas do Ministério da Saúde, com o pessoal médico, da Diante, da dermatologista, fazem parte do apoio ao Ministério da Saúde. Eu acho que é importante que essa informação que eles têm sobre a amamentação, da amamentação está liberada, seja importante também que seja bastante divulgado dentro do dermatologista. Por quê? Tem angustiado um pouco a questão de que alguns dermatologistas querem suspender a amamentação e avaliarem apenas uma suspeita. Eu acho que é importante, a gente como Brasil, como rede, a gente também se unir nos nossos esforços, a neonatologia, o Banco de Leite, a amamentação, em prol desse período que a gente está passando e que a gente consiga o melhor para a nossa população. Não existe nenhum trabalho publicado a questão de evidência científica forte para que fale que a gente suspender a amamentação dessa nossa população. A outra coisa, a gente já passou por alguns períodos aí, fica por dentro, e a outras coisas, e sempre fomos na mesma lógica. Se a mãe já vem com todas as necessidades de prestação, ela pode continuar amamentando seu filho. Eles pensando que a mãe vai produzir aquele que deseja para esse bebê. A outra coisa também, falou muito em alguns grupos, foi em relação a um bebê indicado em nome. Entretanto, a gente tem que entender o caso que era uma mãe que já estava internada anteriormente com um diagnóstico de pneumonia. Então, essa mãe, por várias coisas desse bebê, pode ter pego uma pneumonia intraútero e não pode ter próprio vírus, pode, mas também pode ter outras situações. Então, a gente também ter consciência da gente também compartilhar apenas informações importantes, apenas informações oficiais. O Ministério da Saúde está com um canal muito bom de informação para tudo, o tempo todo. Eu acho que isso é o nosso papel também como rede, é o nosso papel como profissional de saúde. Assim que recebemos alguma informação que não nos parece coerente, a gente tem que alguns canais para ter a veracidade dessa informação e não propagar notícias inverídicas. Isso vai causar problema não só para a gente, como para a nossa população como um todo. Por hora é isso que eu tenho para falar, João. Obrigado, Lian. Na realidade, o sistema da Andréia caiu e a Andréia não está conseguindo. Nós estamos conversando aqui em via paralela pelo WhatsApp. Ela consegue nos acompanhar pelo canal do YouTube, mas ela não está conseguindo interagir conosco. Tá? Então, foi quem chamou? Rio-Leite. Sou eu, Rio-Leite. Se possível, eu queria dar uma palavrinha bem rapidinha, se você pudesse. Por favor, Rio-Leite, a palavra é sua. Pronto. Eu vou precisar de ausentar daqui a mais ou menos 20 minutos, porque eu tenho uma reunião já agendada previamente. Eu queria deixar aqui, se não der tempo de falar outra vez, uma coisa muito importante para que todos nós, em todos os lugares, as pessoas que estão se possível, isso que Miriam acabou de dizer. Por exemplo, hoje de manhã, às 7 horas aqui no INIP, a gente teve reunião com todos os neonatologistas, pediatras, ginecologistas e obstetras, enfermeiros, no auditório Alice Figueira, com a presença de um infectologista que está ajudando a Secretaria Estadual de Saúde. Falar em Secretaria Estadual de Saúde, a gente está aqui com a representante da Secretaria Estadual de Saúde, doutora Marília Macedo, que inclusive está escrevendo uma nota técnica em conjunto com a saúde da criança e aleitamento materno do Estado de Pernambuco. Mas, assim, voltando, para a gente ter essa ideia de que seria importante fazer reuniões
em nossos locais de trabalho e ir para outros locais de trabalho, fazer reuniões também em outros hospitais, onde tem o grande quantidade de neonatologista, pediatra, para difundir essa informação, porque isso é o que a gente precisa realmente, porque o que Miriam falou é muito sério, a orientação de afastar a mãe de bebê, isso está acontecendo baseado no conceito chinês, que não tem, no conceito chinês, inclusive, não tem a base teórica que faça essa separação. Então, eu queria dizer isso antes essa outra reunião. Obrigada. Nós aqui agradecemos, Leite, muito obrigado pela contribuição. Na realidade, eu queria reforçar uma questão que é muito importante, para além de tudo que já foi dito aqui. Na quinta-feira, na próxima quinta-feira, nós estaremos com a comunidade virtual aberta. Covid-19, amamentação e doação de leite humano. Nessa comunidade virtual, a semelhança do que foi feito com o Zika, nós iremos disponibilizar material didático, ou seja, lá vai estar um repositório, vídeos, aulas, material instrucional, tudo que for de utilidade para nós que trabalhamos no Sistema Único de Saúde do Brasil, no sistema de saúde dos países. É importante lembrar que nós temos aqui amigos da Rede de Bancos de Leite Humano da Argentina, da Rede de Bancos de Leite Humano da Colômbia, da Rede de Bancos de Leite Humano de Cabo Verde, de Portugal, de Moçambique. Então, é muito importante que nós tenhamos um espaço para compartilhar essas informações. Na quinta-feira, essa comunidade estará no ar já com material. Eu vou aproveitar também e pedir a permissão da Janine, se for possível, para que possamos disponibilizar essa apresentação que ela fez no dia de hoje. E antes da sua saída, eu acredito que é importante, nós vamos abrir a roda de perguntas e de conversas. Eu estava olhando aqui em paralelo, eu estava olhando no Zap, e também Dani olhando também no fórum de discussão. Muitas dúvidas que estão surgindo são perguntas absolutamente legítimas e importantes, mas que têm uma recorrência, do tipo: mães com diagnóstico confirmado e recém-nascido em UTI NEL. Qual a orientação para a mãe? Uma pergunta que veio aí do Distrito Federal, viu, gente? É uma pergunta que veio aí do Distrito Federal, uma pergunta absolutamente pertinente. Mas não veio só do Distrito Federal. Essa mesma pergunta, com redações muito parecidas, mas o mesmo conteúdo, tem um conjunto de outras. Então, portanto, nessa comunidade virtual, nós vamos deixar lá dúvidas e proposições de resposta. Aproveito, viu, Leite, já que você vai sair, estou me referindo a você especificamente, mas eu me refiro a todos os outros integrantes da rede. Nós vamos precisar e contar muito com vocês para a gente poder montar esse rol, né, tipo, tire aqui as suas dúvidas, por ser uma coisa mais pronta, mais rápida e mais objetiva, e que a gente possa deixar ali de forma bastante visível na comunidade. Nada muito diferente do que aquela metodologia que anteriormente nós utilizamos para a Zika. Então, a proposta é essa. Né? Pois bem, eu acredito que há sim um ponto também importante. Na próxima segunda-feira, ao meio-dia, eu consulto a vocês se na próxima segunda-feira, ao meio-dia, nós pelo conjunto de perguntas e de dúvidas que estão surgindo, né? Seria muito importante que nós tivéssemos uma sessão sobre biossegurança, sobre boas práticas, para poder repassar ponto a ponto cada procedimento. Só gostaria de reforçar com vocês que a nossa RDC 171, o nosso manual de recomendações técnicas, ele já é mais do que suficiente para garantir as boas práticas
ele é mais do que suficiente para que nós prossigamos com o nosso trabalho e não nos exige nenhum procedimento adicional. Se nós trabalharmos sensu estrito dentro da regulamentação técnica vigente no Brasil, dentro da regulamentação técnica que o Ministério da Saúde nos coloca para ser observada, estamos absolutamente resolvidos. Mas, considerando a vulnerabilidade do momento, considerando todas as questões que permeiam o momento que a gente está vivendo, não nos custa repassar ponto a ponto, etapa por etapa, e nós nos propomos a fazer isso com vocês na próxima segunda-feira ao meio-dia. Seria um SIG específico para que possamos discutir, revisar e discutir detalhamentos técnicos. Eu consulto a vocês se todos estão de acordo. E também, um outro aspecto também que eu não posso esquecer. Tivemos hoje uma superlotação de pontos, então não foi possível receber a todos. Vamos utilizar uma via de transmissão que é paralela, que é o canal do YouTube, que a gente acabou vendo isso daqui por stream, e para poder garantir uma maior participação. E eu vejo Sônia e Rafael ali na CPLP, da nossa rede moçambicana de Bancos de Leite Humano. Nós nos propomos também a fazer uma sessão específica para a CPLP, se parecer assim interessante, vamos discutir isso no grupo da CPLP e vamos fazer também uma sessão semelhante para a Iberoamérica totalmente em espanhol, porque nós sabemos da dificuldade dos nossos irmãos que falam espanhol em nos compreender. A dificuldade que eles têm de nos compreender é maior do que a dificuldade que nós temos de compreender o espanhol. Então, são questões que nós vamos discutir nos grupos específicos e vamos também, obviamente, tornar público para todos vocês. Tá certo? Na realidade, facultada aqui a palavra, primeiro para quem está por teleconferência, né? E para que vocês possam fazer os comentários e as colocações, por favor. A palavra está facultada. Londrina, Piauí, Espírito Santo. Dona Evangelina Rosa, por favor, puxa o carro pelo Nordeste. Então, bom dia a todo mundo e, assim, parabenizar mais uma vez, né, esse trabalho de pontapé da rede, abrir essa discussão para todo mundo. Infelizmente, assim, é muito triste a gente estar vendo, né, isso que a gente está vivenciando, mas já o que nós já pode, a gente tem que se preparar para isso. Então, assim, por aqui ainda está, graças a Deus, tranquilo, mas a gente já está com notícia de casos suspeitos, provavelmente o primeiro caso confirmado aqui no estado, e então é algo assim que realmente a gente tem que estar alerta para a prevenção realmente 100% efetiva e disseminar a informação para a população. A gente teve uma reunião agora há pouco, antes de iniciar aqui a nossa a diretoria clínica, e realmente a palavra de ordem é o isolamento, realmente, nos primeiros casos suspeitos, né? E as medidas de controle principais, a lavagem de mão, a gente já está vivenciando, eu acredito que em outros estados aqui, a gente já está com dificuldade de insumos. Então, na capital já está começando a faltar álcool gel, já está começando a faltar máscara, então a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande na orientação da população, que a população ela fica mais sofrida porque as informações, chegam muitas informações e a maioria não oficiais, então assim, a nossa responsabilidade aumentou bastante. Né? Então, nesse momento a nossa usuária está muito fragilizada, aquela mulher que está com bebezinho recém-nascido, imagina que a população está com muito medo. Né? Mas assim, a ideia é essa realmente, ficar estreita, né, de novos estudos e se pautar naquilo, como o João já falou, todas as nossas boas práticas de manipulação nos levam a tratar nesse primeiro momento com segurança, né, a nossa doadora e reforçam realmente as medidas de controle. Principalmente a gente profissional de saúde que está na linha de frente. Né? A gente sabe que
pelos dados aí, o nosso país não tem suporte para tratar casos graves de grande contingência, como na Itália e nos outros países, então a nossa única chance vai ser realmente frear de forma mais breve, né? É lavagem de mão, álcool gel e informação segura para a população. Minha amiga, muito obrigado. Vamos saltar para o sul aqui agora, passar a palavra lá na ponta, Rio Grande do Sul, Santa Casa, a palavra está com vocês. Bom dia ou boa tarde, né, para todo o pessoal aí da rede, João, Franz, Daniele. Realmente aqui no Rio Grande do Sul nós estamos começando a enfrentar um problema de falta de máscara, de álcool gel, né, então acho que agora aqui a população aqui está ficando um pouco preocupada, até então a gente não via, né, tanto em função. Achei muito importante toda essa orientação, porque realmente nós temos que fortalecer as medidas preventivas, pela precaução, fazer todo esse controle, garantir esse controle, né, que nos é preconizado por todo o nosso referencial. Então, estamos aqui à disposição, vamos estar alerta para que a gente possa atuar sempre da melhor forma. Obrigada. Perfeito. Muito obrigado, viu? MEAC, por favor, a palavra está com vocês. Assista o Tobriano. Boa tarde, pessoal que está conectado aí no vídeo. Aqui no Ceará saiu a notícia de que tem 3 casos confirmados. 2 pacientes estão internados no hospital particular e um está sendo acompanhado de casa. Até agora, isso que nós temos. Tem alguns suspeitos de investigação. Mas ainda não teve nada de oficial de fechar a escola, de interditar alguns setores públicos. Estamos acompanhando. A Secretaria de Saúde também está ligada. As minhas estagiárias aqui são treinadíssimas. Já estão falando que a Universidade Estadual do Ceará, o Instituto Federal do Ceará e uma sede da UFC do Ceará já suspendeu. Mas escola até agora não houve nenhuma. Só as universidades. Perfeito, minha amiga, muito obrigado. Eu queria aproveitar também a oportunidade, eu acabei de receber uma mensagem aqui do Chester, que é o pessoal que trabalha com a parte da arquitetura da informação, dizendo que a arquitetura e a navegação da plataforma para a nossa comunidade virtual está pronta, está esperando conteúdo. Reforço que é muito importante que nos enviem casos, perguntas, dúvidas, pelas vias que normalmente vocês encaminham para a rede, utilizando o e-mail da rede de contribuição que vocês sempre enviam, que é o RBLH. Porque isso é muito importante no sentido da gente dar uma maior agilidade a tudo, né? Vou voltar agora para o Sul. Londrina, por favor, a palavra está com vocês. Bom dia a todos. Aqui no Paraná nós temos 6 casos confirmados, sendo 5 em Curitiba e um, não lembro agora o nome da outra cidade, mas nós já temos 6 casos. Em Londrina ainda não temos nenhum caso confirmado. E eu vejo essa reunião assim, bastante importante, porque eu tenho percebido, né, nos grupos, nos contatos, bastante divulgação de informações falsas, né? Então, isso tem para a gente para poder subsidiar mesmo o nosso trabalho. Eu acho que a próxima reunião também vai ser importante, por mais que a gente já tenha as normas estabelecidas, mas é para esclarecer e acho que também para acalmar os ânimos diante da situação. E aproveitando mais uma vez a oportunidade de aqui para segunda-feira, se porventura qualquer dúvida, qualquer questão que surja, por favor, nos enviem prontamente pelos canais usuais que vocês já se valem deles, né? Quer seja pelo e-mail, quer seja pelo WhatsApp, por telefone, enfim, fale conosco pelas vias que vocês já conhecem. É muito importante a contribuição de vocês, porque essa rede é horizontal e, na verdade, a partir do concreto vivido, que nós podemos compartilhar as diferentes experiências do concreto vivido de cada um e, com isso, permitir que a gente alcance a transformação social esperada. Ok? Muito obrigado. Viu? Vamos voltar lá para o Ceará. HGF, por favor, a palavra está com vocês.
Vocês estão me ouvindo? Uhum. Alô? Está. E agora te identificando pela voz, porque pela imagem não dá. Então, aqui hoje, ao chegar no Banco de Leite, a gente se reuniu e a nossa grande preocupação é exatamente o tocante à queda nas doações, né? A gente já vive essa situação aqui no Hospital Geral, por sermos um hospital geral, a gente já tem essa dificuldade das pessoas terem receio de se dirigirem ao Hospital Geral. Pelo fato da emergência. Então, a gente já se reuniu hoje de manhã, já pensando nessa dificuldade em relação às doações, estratégias em relação ao que foi, estratégias em relação. Eu acho que vocês estão com o microfone aberto, me acha? Tem alguém aí com o microfone aberto, está dando interferência aqui para mim. Então, não sei se vocês entenderam. A gente já amanheceu aqui nos reunindo, já preocupados com a queda nas doações. Por conta. A gente já vive aqui no Hospital Geral essa situação de sermos um Hospital Geral, termos uma emergência, e isso já dificulta a demanda de nutrizes que nos procuram. Quando elas ligam, a gente explica que temos um elevador independente para chegar até o banco de leite e ameniza. Mas a gente já tem essa situação, então a gente está receosa contra a queda nas doações. Então seria importante se a gente, ao criarmos estratégias no serviço, se a gente pudesse, né, se comunicar, de repente, uma realidade é diferente da outra, mas a gente, dentro de cada realidade, a gente pode estar trocando figurinhas quanto a estratégias. Aqui a gente vai tentar fazer mais visitas ao alojamento conjunto, tentar incentivar cada vez mais a doação na UTI neonatal beira-leito, para ver se a gente consegue ter um volume, a gente não sinta tanto, né? Mas a tendência é essa preocupação. Perfeito, minha amiga, eu te agradeço. Nós estamos começando a chegar próximo ao final. Eu queria, antes de terminar, poder devolver a palavra para a Janine e a equipe do Ministério, mas antes, Maringá, por favor, vocês querem fazer alguma consideração, Maringá? Oi, bom dia. Sobre Maringá, nós estamos com uma dúvida, a maior dúvida eu acho que nós estamos com atendimento, as pessoas estão nos ligando, querendo atendimento aqui, né? As mães, nossa maior dificuldade no momento está sendo os atendimentos das mães, elas estão com medo de virem até o hospital para serem atendidas. Essa está sendo uma grande preocupação delas. Mas também é uma área, né, não contaminada do restante, nós sempre conversamos com elas. A pessoa que coleta, a nossa técnica que coleta, que está com um pouco de medo também em relação à coleta, porque ela é quem estará mais exposta. Mas, como foi nos passados, semana que vem iremos tratar sobre isso, então eu irei abordar um pouquinho sobre essas novas formas de fazermos essa coleta em casa. Obrigada. Eu te agradeço, mas deixa só eu colocar uma coisa que eu julgo ser muito importante reforçar, né? Os nossos procedimentos técnicos, as nossas normas técnicas e as nossas boas práticas, elas, quando desenhadas, partiram do pressuposto, partiram da hipótese de que todas as mulheres doariam leite, todas as mulheres têm um poder de infeccioso absolutamente elevado, tem um poder de contaminação extremamente elevado e que todo o material que a gente coleta é infectado. Ou seja, nós colocamos um nível de rigor máximo. É sempre importante lembrar a todos vocês que o nosso sistema de controle de qualidade é baseado no sistema HACCP
é baseada na análise de risco com a determinação de pontos críticos de controle, é um sistema preventivo e que, portanto, ele já antevia esse tipo de problema. Indo para o outro extremo, por exemplo, no caso da pasteurização e a efetividade da pasteurização. O referencial adotado para a pasteurização, pensando à luz da termobacteriologia, é o micro-organismo mais termorresistente a qualquer tratamento térmico semelhante à pasteurização, que é a Coxiella burnetii. Portanto, tudo que vem aparecendo depois, a pasteurização continua garantindo digamos assim, a segurança que nós precisamos, né? No caso dos nossos procedimentos, a utilização de EPIs, equipamentos de proteção individual, e os nossos cuidados na manipulação do leite, enfim, são absolutamente os mesmos, não precisamos acrescentar mais nada. Talvez, em uma situação particular, algum detalhe operacional, porque o layout, a planta, ou a dinâmica de coleta, que é moto, é carro, é uma geleira assim, um assado, acrescentar alguma questão ou outra, seja passível de discussão, mas se nós olharmos o básico, passível de discussão para quê? Para, enfim, ficar mais operacional. Lembrando bem, para ficar mais operacional e não para introduzir mais segurança, porque a segurança que nós necessitamos, nós já dispomos. E como a gente sabe que nesse momento tem um lado legítimo, não é ilegítimo, um lado legítimo, que é da instabilidade emocional, porque está mexendo comigo, com a minha chance de contaminação, com a chance de eu contrair a enfermidade, isso é absolutamente compreensível. Por isso que essa revisão, ponto a ponto, discutindo etapa por etapa, nós vamos gravar, vamos deixar disponível na comunidade, é extremamente importante. Se porventura, na próxima segunda-feira, e vamos sempre pensar que a duração é de 1 hora, nós não teremos apresentações de 1h30, nem discussões de 1h30. Se porventura, por 1 hora não deu, a gente remarca para mais uma sessão de 1 hora. Agora, não precisamos esperar até segunda-feira. Os canais de comunicação conosco na Secretaria Executiva estão dados. Vocês, por favor, utilizem esses canais que vocês já conhecem. Os grupos de WhatsApp, o Fale Conosco, o e-mail, ou seja, aqueles canais que vocês já conhecem. Tá certo? Joia, muito obrigada. Desculpa, nem me apresentei, meu nome é Lívia, sou enfermeira voluntária aqui no HU no momento, mas muito obrigada por toda a informação. Realmente é só em questão do leite, elas não estão com medo, estão mesmo com medo, né, da propagação do vírus pela área respiratória, mas com certeza estamos tomando os mesmos cuidados normalmente. A apreensão legítima e compreensível. Não é menos importante em absoluto. Por favor, estejam conosco na segunda-feira para que a gente prossiga a discussão. Ok? Por favor, alguém quer fazer alguma consideração adicional? Tem um conjunto de perguntas, né, que, na realidade, em respeito ao nosso horário, reforçar a atuação na coleta. Então, vou passar para a Dani, que ela faz o fecho com isso, mas antes, porém, eu queria devolver para a Janine e a equipe do Ministério. Por favor, vocês ainda estão conosco? Janine? Posso devolver a palavra? Pode, diga aí, João. Você quer que a gente responda algumas questões? Como é que vocês querem fazer? Olha, eu acredito, Janine, que nesse momento, em função dos temas que emergiram e que a gente está vendo aqui, tem uma questão que eu acho que é muito importante, para a gestão de nível central, né? A preocupação com a queda da doação e esse agravamento que seguramente a gente vai viver, porque a gente deve viver uma baixa de doação verdadeiramente. Seria possível um contato nosso, de vocês, com a comunicação do Ministério, para a gente poder pensar numa campanha pelas mídias sociais em caráter meio que emergencial, para poder dar conta desse momento adulto que nós estamos vivendo?
Fica essa pergunta para você aí, por favor. A gente já encaminhou uma nota técnica para comunicação aqui do Ministério da Saúde, porque a gente já estava alerta para essa questão, muito mesmo antes dessa nova história aí do coronavírus ter chegado, porque a gente já vinha observando esse movimento de baixa nas doações. Eu acho que agora a campanha vai ter que tomar uma outra conotação, a gente vai ter que ter um outro rumo nessa campanha. E eu acho que para isso é essencial que a gente comece a repensar também como é que a gente vai fazer com relação a essas mães, né, conforme muitas pessoas aí colocaram da rede, que estão assustadas e não querem frequentar um hospital para deixar o seu frasco de leite. Então, acho que a gente precisa agora também, acho que de alguma forma isso também é uma oportunidade para a gente rever os nossos processos com relação a facilitar esse processo de entrega do leite, né? Então, assim, eu acho que cabe aí um dever de casa interno, né, para a gente, de repensar como é que a gente vai oferecer estratégias para esse momento, né, para aumentar a captação, aumentar não, né, ou pelo menos manter, porque eu acho que nessa perspectiva, acho difícil a gente conseguir aumentar a captação nesse cenário, né, acho que tem que trabalhar com um cenário um pouco mais nesse sentido, mas da gente garantir pelo menos um suporte mínimo, né, um aporte mínimo de leite para os bancos. Então, acho que a gente tem essa função aí essencial de repensar os nossos processos nesse sentido, né? Porque, assim, eu tenho plena segurança que o processo de pasteurização, ele dá conta de tudo isso, né? O que a gente precisa agora é fazer esse leite chegar, né? Algumas pessoas colocaram aqui algumas questões relacionadas à rota domiciliar, né? Acho que os estados que têm rota domiciliar devem manter as suas rotas, né? Observando essas precauções de contato. A gente sabe que o próprio frasco pode vir contaminado no seu exterior, pode promover a utilização desse frasco. A hora que a equipe chegar, né, pega esse frasco com luva, promove a higienização com álcool 70, antes de colocar nos recipientes, né, nos recipientes térmicos. Então, assim, a gente tem uma série de questões que eu acho que seria importante a gente colocar tecnicamente para apoiar as equipes que fazem coleta na ponta, questões também relacionadas a repensar o nosso processo de coleta. Eu acho que, no fundo, vai ser uma oportunidade também para a gente rever como é que a gente pode facilitar essa captação do leite materno. Então, talvez a nossa campanha tenha que realmente dar uma curva aí para a gente trazer esse novo elemento nesse cenário. Muito obrigado, Jane. A sua observação é absolutamente pertinente e importante, sem sombra de dúvidas. Eu queria reforçar o que já foi dito, né? Na realidade, a nossa RDC, a nossa regulamentação técnica, as nossas normas técnicas, elas se observadas, por exemplo, no caso da coleta do frasco, ao pegar um frasco de leite cru, em qualquer situação, dentro do banco de leite ou fora dele, dentro do alojamento conjunto para levar ao banco, até mesmo no momento de coleta, por uma questão de autoproteção, deve estar com luva. A pessoa não pode pegar jamais um frasco de leite cru sem estar calçado com luva, porque se tiver uma fissura na pele, uma porta de entrada, enfim, não só por isso, mas até mesmo com o próprio HIV que pode estar presente, a gente já sabe disso. Então, esse procedimento já existia. A norma técnica diz que nós precisamos efetivamente trabalhar ao receber o frasco, fazer a higienização, a sanitização externa, utilizando o álcool 70, friccionando, enfim, isso já está descrito. Por isso é muito importante revisitar esses procedimentos técnicos. Talvez, caso vocês julguem necessário, a gente pode e deve fazer nessa próxima segunda-feira a revisão geral de tudo isso, né? E depois, articulado com o centro de referência de cada estado e a comissão estadual, né, de cada unidade federada, nós levarmos essa discussão estado a estado. Ou seja, chamando o centro de referência,
vejo aqui o Ceará, vejo aqui Porto Alegre, por exemplo, o próprio Paraná, uma ação articulada e discutimos estado por estado. Uma espécie de revisitar, uma espécie não, a proposta é que pudéssemos revisitar. Vamos fazer vamos conduzir esse trabalho na próxima segunda-feira e, ao final, com a presença de todos, chamo a atenção para esse fato. É de vital e fundamental importância a presença de todas as referências estaduais na próxima segunda-feira. Então, de nossa parte aqui, eu acredito que só nos resta agradecer a todos, a presença de todos, e tenham todos a certeza que nós estamos, como sempre estivemos, à disposição de vocês. Estou te devolvendo, Janine. Eu queria também agradecer a todos da Rede de Bancos de Leite e reforçar o que eu falei anteriormente, né, da liderança de cada uma de vocês nesse processo. Né? Então, assim, está na hora da rede demonstrar mais uma vez a sua força, né, a sua competência, de mostrar que é a grande liderança na área de aleitamento materno nesse país. Então, a gente vai ter que se recriar em alguns processos, né, mas eu vejo a rede plenamente preparada também para se revisitar nessas questões, né? Tanto com relação à assistência a essa mulher, né, que está com dificuldades de amamentação e cujo banco de leite fica no hospital geral, né? Então, como é que a gente vai repensar esse acesso a mulher, quanto a própria questão da educação, né? A gente tem plena consciência de que essa baixa de doação, ela está bem vinculada a uma redução da amamentação. Então, acho que a gente tem um papel aí essencial nesse processo, né, de não deixar a bola cair mesmo. Eu queria agradecer muito a todos, né, e, enfim, e contar com o apoio de cada um de vocês e que vocês contem com a gente também aqui do Ministério para difundir essas informações, para buscar informações qualificadas, para fazer a defesa do aleitamento aqui dentro. Né? Vocês têm aqui também grandes parceiros, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigado. Um comentário adicional, antes de terminar, passar para a Dani, para as considerações finais, também o relato porque o macro processo, a atenção em aleitamento materno, as mães que nos procuram com dificuldades, com dúvidas, com problemas na amamentação do seu próprio filho, independente de doação, procuram a nossa ação assistencial direta. Também existem inúmeros relatos de mães que têm receio de buscar o atendimento porque estamos dentro de ambiente hospitalar. Então, essa é uma questão que está aparecendo também entre as questões que foram apresentadas. Dani, por favor. Eu encerro, passo a palavra para o Franz, para ter uma consideração. Não, realmente, todas as observações foram anotadas mentalmente. Vou melhorar um pouco a apresentação da próxima segunda-feira, incluir alguns temas que pareciam não ser tão relevantes, mas que a discussão trouxe que nós precisamos calcar esses pontos. Então, agradeço a todos a contribuição e, se Deus quiser, na próxima segunda-feira estaremos aqui para fazer uma discussão um pouco mais técnica e específica, principalmente com relação a essa questão da biossegurança. Porque tem muitas questões que foram colocadas aí que já estão prontas para a gente apresentar a vocês, ok? Eu queria pedir desculpas, viu, Janine? Eu entrei com toda a intimidade. Janine, por favor, da área da criança. Por gentileza, Janine, você me perdoe e você poderia mais uma vez se apresentar, por favor? Me desculpe a falta de educação aí, viu? Mas é porque a ansiedade estava falando mais alto. Eu sou Janine Zidane, né, coordenadora de saúde da criança e aleitamento materno aqui do Ministério da Saúde. É isso. O currículo dela é bem mais extenso do que isso, viu? Você pode ter certeza disso, entendeu? Mas ela quer que fique assim, quem sou eu para recitar aqui toda a experiência que ela tem na história, na trajetória, como gestora nessa área, nutricionista, com uma ampla
história de trabalho em favor da saúde da criança, enfim. Mas vou deixar assim, tá, Juninho? Tá joia. Um abraço para todo mundo. Eu agradeço a participação de todos. Abraço para todos, gente. Muito obrigada por tudo que vocês estão fazendo aí na ponta, viu? Muito obrigada mesmo. Nada. Nós temos que agradecer a sua presença e a sua disponibilidade, doutora Janine. E obrigado a Amanda, obrigado a Ariane, obrigado a toda a equipe da área que enfim, são parceiraços de primeiríssima hora mesmo. Então, assim, agradeço imensamente, né? Obrigado a Marta, que estava sentada ali no canto, Romana, e obrigado a todos vocês, tá bom? Muito obrigado. Obrigada a você, gente. Tchau. Tchau.